Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Desde o início da implementação do PJE, os tribunais começaram a caminhar rumo à transformação digital. Porém, isso se dava de forma lenta e gradativa. Agora, estamos vendo uma realidade totalmente diferente. São inúmeras as iniciativas espalhadas por todos os tribunais do Brasil, que têm como objetivo utilizar a tecnologia para melhorar os grandes problemas enfrentados pelo judiciário. O próximo passo é conseguir agregar todas essas iniciativas em um só lugar, para que os diversos tribunais tenham acesso às mais novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas no país. Dessa forma, será possível acelerar o processo de transformação digital e tornar o judiciário brasileiro uma referência internacional. Para falar sobre os mais recentes projetos do Conselho Nacional de Justiça sobre direito, tecnologia e poder judiciário, eu conversei com o Fábio Porto. Ele é juiz auxiliar da presidência do CNJ, pós-graduado e mestre em direito privado. É também professor, palestrante e autor de livros e artigos jurídicos. Vamos nessa? Fábio, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Vamos começar a falar esse bate-papo nosso, vamos começar tratando sobre transformação digital. O que você está numa posição hoje muito interessante, porque você pode acompanhar aí de perto tudo que está sendo feito dentro do Poder Judiciário sobre tecnologia, sobre direito, sobre transformação. Mas antes da gente já entrar direto no falar de CNJ, falar de Poder Judiciário, vamos falar um pouco sobre sua visão de transformação digital e como que você teve interesse e começou a se aprofundar nesse tema. Bom, primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes aí, dizer que é um prazer, uma grande honra estar participando aqui desse paradigmático podcast. Dizer também que é minha inauguração, né? Embora eu trate muito de tecnologia, eu sou meio refratário às redes sociais, eu ainda prefiro o contato pessoal, então não tenho rede social nenhuma, absolutamente, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho nada, mas gosto muito de música e podcast eu costumo ouvir, sim. Nunca participei de nenhum programa de podcast, mas assim, digo que estou um tanto quanto ansioso e nervoso ao mesmo tempo, mas vou tentar superar aí ao longo da nossa conversa aqui. Bom, transformação digital. Cara, quando você fala transformação digital, eu vou retratar aqui uma figura que marcou muito, né? Eu, vez ou outra, dou esse exemplo em aula, em palestra. Eu estava assistindo Capitã Marvel com meu filho e tem uma cena nesse filme que é interessantíssima, que a Capitã Marvel cai dentro de uma loja. Essa loja é a Blockbuster, né? E aí começa os pais, né, que geralmente começam a rir, e meu filho, sem entender por que eles estavam rindo, ele perguntou: mas pai, por que está todo mundo rindo? O que é isso, né? Eu não sabia o que era aquilo. Eu falei: filha, porque você é do tempo do Netflix, da época do papai, a gente ia alugar filme, né? E às vezes você não conseguia alugar o filme, você tinha que botar o nome numa lista, que era uma lista de espera. Aí ele: pô, coisa velha isso, né, pai? Eu falei: isso retrata o tempo que a gente vem vivendo, né? Eu acho que no último milênio a gente teve duas inovações tecnológicas assim de grande impacto, de maior destaque, eu diria. A primeira foi a impressão tipográfica, que fez, né, a revolução da escrita, a divulgação da cultura, de como ela poderia se consolidar, e a segunda, a industrialização, com todo o avanço que ela trouxe a reboque. E eu acho que no final desse último milênio, né, que nós estamos vivenciando, a gente passou por uma verdadeira convulsão tecnológica, né, que está provocando uma mudança social tão grande, talvez maior do que as duas últimas anteriormente que eu acabei de mencionar. Por quê? Porque trata-se da verdadeira digitalização no contexto de transformação digital da vida, né? Hoje a vida, as pessoas se relacionam via aplicativo, você se alimenta via aplicativo, você consome serviços via aplicativo, você tem momentos de lazer, escutar música, ver filmes, séries, etc. Tudo isso nesse contexto de transformação. Eu tenho dito que a gente vive hoje numa era exponencial, né?
essa velocidade de transformação, ela não encontra padrão na história remota, seja ela muito antiga, seja ela mais recente. E nós, né, principalmente aqueles que têm um pouco mais de 30 anos de idade, conseguiu ver isso de uma forma assim gritante. Então, assim, eu sou da época que, quando moleque, o primeiro videogame que saiu era o Atari. Então, você tinha uns quadradinhos, aí depois veio uns gráficos mais bonitinhos, e hoje, quando eu olho o que o meu filho joga, eu falo, caraca, não tinha isso. Né? A capacidade, né, dos jogos se transformaram de uma forma que você acha inimaginável. A qualidade da imagem, né? Você assistir a televisão era um suplício. Uhum. Né? Depois veio antena parabólica, ainda assim, nada maravilhoso. Hoje você tem resolução 4K, 8K, de uma qualidade. Hoje nós estamos falando de metaverso, né? Pois é, metaverso, quer dizer, era coisa que a gente lia no gibi e ficava imaginando. Essa garotada, outro exemplo, né? Ela não lê mais gibi. Para que ela vai ler gibi se ela tem um cinema com toda essa capacidade de mostrar o que o texto antigamente mostrava, né? Então, mais intuitivo, porque naquela época a gente imaginava. E eu brincava com meu filho, eu falei, você vai ver com o papai o Superman. Foi o primeiro filme de super-herói, né? Numa época que era revolucionário, fazer uma pessoa voar. Hoje isso é piada, né? Dentro do que você tem aí de tecnologia. Então, assim, eu acho que essa transformação digital, ela está mudando toda a cultura, né, da sociedade. A sociedade mudou, né? Hoje, por força de toda essa globalização, da digitalização, você muitas vezes tem mais afinidade com um cara que mora na China do que com o seu próprio vizinho. Uhum. Né? Porque essas relações se tornam mais fáceis no mundo digital do que no mundo real. E eu acho que esse período de pandemia veio hiperinflacionar isso, né? A gente, sem sombra de dúvida, passou a se conectar mais. E aí a grande pergunta que a gente tem que fazer e como é que entra o direito nessa história, né? Direito, que é uma ciência bem tradicional, né? Bem, vamos dizer assim, refratária a grandes mudanças, porque é natural, ele é um amortecedor da sociedade. Como entra o direito na chamada quarta revolução industrial? Né? Esse termo foi cunhado por Klaus Schwab, né? Que ele dizia, ele é o diretor do Fórum Econômico Mundial, e ele disse que a gente está, mais ou menos, eu não estou com um texto aqui, mas vou tentar retratar em poucas palavras o que ele disse, que a gente está mais ou menos a bordo de uma revolução tecnológica que vai transformar fundamentalmente a forma como nós vivemos, nos relacionamos e trabalhamos. E ele dizia que a escala dessa transformação, ela não encontra precedente nas outras revoluções industriais, daí porque ele cunhou esse termo quarta revolução industrial. E aí, pautado nessa vamos dizer assim, nessa grande pensamento do Schwab, a gente inventou, ou cunhou, a expressão judiciário 4.0, né? Porque a gente precisa entrar nessa nova onda. O judiciário precisa passar para essa nova fase em que toda a sociedade demanda por serviços digitais, né? Então, assim, imagina você que hoje, essa garotada, que não sabe esperar o delay, né, de tempo de internet, se para, tem uma linguagem meu filho usa, eu acabei esquecendo, que ele diz lá que se o computador, né, o tempo da internet não processa ao mesmo tempo do computador, tem um delay, faz ele perder o jogo. Né? A culpa agora é da internet. Antigamente era do jogador, agora é da internet. Sempre tem um culpado. Né? Então, assim, eles não conseguem esperar milésimos de segundos para um delay, eles vão esperar anos. Né? Hoje, mais ou menos, um processo leva aproximadamente uma década para ter solução. Você acha que essa garotada vai esperar 10 anos uma solução? Não, não vai. Não vai. Então, a gente precisa pensar, ou melhor dizendo, repensar o judiciário para essa sociedade pós-moderna, né? Essa sociedade que está evoluindo assim numa velocidade, numa dimensão que a gente nunca viu antes, né? Então, assim, a necessidade de repensar o judiciário faz com que a gente repense até a própria forma de agir. O professor Richard Susskind, assim, tem vários escritos, né? Ele é um cara visionário. Ele dizia que, olha só, fazer audiência por videoconferência,
processo eletrônico, isso não é nada, não. O que a gente precisa, né, no último livro que ele escreveu isso, ele dizia, a gente precisa repensar os fundamentos de como o direito se apresenta no mundo atual, de como a gente prolata decisão judicial no mundo atual. A gente precisa repensar isso. Então, acho que assim, a gente vive esse momento, um momento de reconstrução de todo o ordenamento jurídico pautado, sem sombra de dúvida, na influência, né, dessa revolução tecnológica que vem aí levando uma série de mudanças na sociedade. Alguns exemplos. Não sei se todos conhecem, mas tem um professor de Harvard que se chama Lauren Lessig. O Lessig, há muitos anos atrás, ele escreveu Code is a Law. Né? Code, que a gente poderia traduzir como código, né? Primeira vez que eu li, pensei logo num código de processo civil, porque você está doutrinado a isso. Mas não, ele dizia, não, esse código é o código do sistema. Quer dizer, é como você desenvolve um sistema e ele diz, esse código é a nova lei. E ele dava um exemplo, e veja, a gente está falando antes nos primórdios da internet, 1990, foi a primeira vez que ele escreveu sobre isso. Não existia ainda tudo isso, mas ele dizia, olha, o programador, se o direito não se inteirar dessa nova era, o programador vai ditar a lei. Uhum. E veja, o que ele falou virou verdade. Eu dou o exemplo do Uber, né? O Uber, quando chegou no Brasil, você perguntava assim, o que é isso? Né? Qual a natureza jurídica que o operador do direito tem logo essa mania? Qual a natureza jurídica do Uber? Ele se enquadra em quê? Como é que ele é tributado? Como é que ele é fiscalizado? Quais são as regras? Qual é a relação entre a pessoa que dirige o Uber e a empresa do Uber? É uma relação de trabalho? É uma relação contratual? Em suma, você não tinha resposta para nada disso, porque você não tinha uma legislação específica para ele. Mas isso impediu que ele entrasse? Não. Airbnb, a mesma coisa. Isso é um contrato de quê? De aluguel? É um contrato de hospedagem? Como é que é essa hospedagem? Vale o que está no Código Civil? Em suma, esses caras que pensaram os códigos desses programas acabaram normatizando. Qual vai ser a regra? A regra que o cara colocou ali. Então, assim, o direito precisa, nesse momento, repensar isso. Eu estou falando num plano mais geral para a gente chegar, então, na necessidade da transformação. E aí você me pergunta, Fábio, mas e aí? Como é que a gente está vivendo isso? Hoje a gente está vivendo de que forma? A gente vai buscar no ordenamento jurídico aonde eu consigo enquadrar aquela relação que se colocou, que é uma realidade, e que você não pode mais impedir. Hoje você vai dizer, Uber, você não pode entrar num estado ou num município porque não tem uma lei aqui que regulamenta, por exemplo, como os seus veículos serão fiscalizados, como acontece com o táxi. O táxi passa por uma fiscalização rígida e diferenciada de um veículo tradicional, em que você não está transportando pessoas, né? Você está usando a utilização para uso próprio. Então, o táxi não. O táxi tem uma nova forma de fiscalização, passa por uma regra específica, as pessoas têm uma regra específica de serem fiscalizadas. No Uber não tem nada disso. Você não sabe se o motorista ali tem antecedentes criminais, se ele é uma pessoa que foi escolhida, se ele se escolheu, como é que ele se colocou ali, você não sabe nada disso. Você não sabe se eventual colisão naquele veículo vai ter um seguro, se o Estado vai responder pelo dano que você sofreu. Em suma, são milhares de questões jurídicas que surgem dessas novas relações. E veja que elas vão surgir em maior escala. Quando a gente começar a falar de inteligência artificial, quando a gente começar a falar de mudança de paradigma, e tudo isso vai alterar e muito. E você consegue colocar, por exemplo, você deu essa perspectiva, né, do código ser a lei. E isso parece uma coisa que está muito distante, mas quando a gente começa a falar, por exemplo, de contratos inteligentes também, você ainda tem isso mais intensificado, porque aí, se você, advogado, não entende o código, a linguagem da programação, como é que você vai resolver o problema? Como que você vai conseguir entender se aquilo que foi pactuado pelas partes, por exemplo, né, está ali e é o código que está sendo implementado, né? Então são novos problemas que a gente ainda nem está começando a despertar, né? Exatamente. E aí quando você entra nessa seara, né, o smart contract, ele vem justamente para expurgar o judiciário da relação. Uhum.
Né? O que se quer com essa visão de smart contract? Eu não quero um terceiro, que é a figura, basicamente, do conciliador, do mediador e do judiciário, quando não se resolve, né, por via de conciliação, mediação ou negociação. O judiciário tem que entrar, não, o smart contract, que está pautado, né, na tecnologia, basicamente, do blockchain, que você trafega ali já e ele se auto-executa. Uma das características, vamos dizer assim, básica do contrato inteligente é justamente a auto-executoriedade. Eu pago ou deixo de pagar o contrato se ele não for adimplido, e acabou. Então, eu não preciso do judiciário. É uma coisa, assim, revolucionária. Uhum. Né? E aí eu daria outro exemplo, que há tempos atrás eu diria que é de ficção, mas hoje não é mais. Veículo autônomo, que a gente já tem várias iniciativas. Veículo autônomo atropela alguém. E aí? A responsabilidade é de quem? O veículo é autônomo. É do fabricante? É do dono do veículo? É do fabricante do software que desenvolveu um modelo de inteligência artificial que está programado para dirigir? É de quem é? Né? Hoje você tem inteligência artificial pilotando avião, né? Auxiliando na maioria dos pousos, eles fazem isso automático. Né? O piloto apenas acompanha. E aí, se acontece um acidente por erro no componente de inteligência artificial ali, de quem é a responsabilidade? Em suma, a gente tem uma gama de situações novas que precisam e devem ser estudadas, e esse é um tipo de estudo que ele é multifacetário, quer dizer, não adianta resumir só ao direito, você tem que ter ali interdisciplinariedade, outras disciplinas vão estar envolvidas, mas o judiciário, para atender a tudo isso, ele precisa se autocompreender e, acima de tudo, entrar nessa nova era, né? A gente passou, eu já tenho uma certa idade, mas também não sou tão idoso assim. Então, eu despachei inicialmente em processo na caneta. E eu estava brincando há pouco com alguns amigos que a gente falava assim, eu lembro que lá no início da carreira, o instrumento mais importante do juiz era um carimbo. Uhum. Se o cara não tivesse um carimbo, ele não era juiz. Ele não era. Sem carimbo não é juiz, naquela época. Né? E aí eu lembro que o tempo passou, o tribunal então aboliu as comunicações via ofício, passou a trafegar por e-mail. Aí uma servidora antiga do tribunal, eu fui inaugurar, né? Eu tinha ajudado na redação, fiquei empolgadíssimo, falei, vou mandar o primeiro ofício aqui por e-mail. Aí a servidora foi lá parar na minha sala e falou, doutor, tá faltando o carimbo. Eu falei, como assim? Que carimbo? É e-mail. Não, mas o senhor não carimbou. Então, assim, é a questão da desconexão, cultura, né? Total, É a questão da cultura. A gente tem que mudar a cultura. Por que você acha que tem essa, vamos dizer assim, essa lentidão, ou esse descompasso, essa desconexão, não sei qual palavra que seria melhor, mas o judiciário ele é alvo de muitas críticas justamente por isso, né? O direito em si, né? Que se a gente for olhar, sempre está um passo atrás já, né? A gente já tem essa visão de que a gente está sempre atrás do que acontece em outras áreas, demora para acontecer aqui, enfim. O poder judiciário ainda é um pouco pior, né? Que ele tem essa fama de ser um pouco atrasado, de não adaptar, e é uma coisa que a gente está vendo que está mudando agora. Mas por que você acha que tinha esse atraso? E se você realmente concorda com isso, e se acha que a gente está tirando esse atraso, está mudando essa percepção do judiciário na prática? Vamos lá. Primeiro, eu não acho que era um atraso, eu acho que é a função básica do judiciário. O que o judiciário tem que funcionar? Ele é um grande amortecedor da sociedade, né? A função dele é aplicar a lei ao caso concreto. Então, primeiro ponto, eu dependo de lei. Uhum. Né? E toda essa construção de como a lei surge, quais os limites da lei, até onde o judiciário pode ir ou não ir, ela evoluiu ao longo dos anos. Nós saímos de uma teoria, né, que chamava jus naturalista, em que o direito nascia, né, seja por uma força emanada dos deuses, e aí justificou, por exemplo, durante muitos anos, né, os regimes monárquicos. Por que aquela pessoa era rei? Porque nasceu rei. E Deus quis que ele nascesse rei e acabou. E aí, ponto, ninguém discute. E isso foi evoluindo para uma necessidade de maior técnica
na percepção jurídica. Isso surgiu com o positivismo filosófico que caminhou para o positivismo jurídico. Então, direito passa ali a ser encarado como ciência, e ciência precisa ter regras. Só que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, isso trouxe um descompasso muito grande, né, na teoria que se chama positivista. E qual foi esse descompasso? Onde a humanidade descobriu esse descompasso? Justamente na ascensão dos regimes autoritários. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha surgiram com base em regimes jurídicos legitimamente instituídos, conforme a forma. Então, você olhava a forma e não olhava conteúdo. Quer dizer, uma lei, a lei tem que ser aplicada, e na palavra, né, clássica do Napoleão, o juiz é a boca da lei, lhe cabe simplesmente dizer o que está na lei, não ir além disso. Se questionou nesse momento se eu poderia desprover, né, da interpretação e da legislação critérios de legitimidade, de ética, de justiça. E aí nós chegamos num terceiro momento que eu poderia chamar de pós-positivismo, que é o momento mais ou menos que a gente vive atual, que reintroduz conceitos de legitimidade, ética e justiça na interpretação legislativa. Isso trouxe um avanço, mas, ao mesmo tempo, extremamente criticado. Por quê? Olha, então, se eu posso, né, eu, judiciário, posso, com base nessa visão de interpretação normativa, me aplicar ou me valer da aplicação de princípios, eu não necessariamente fico adstrito ao que está na lei. E aí vem a crítica, né? Ronald Dworkin chamava isso de governo dos sábios, e que ele, ao mesmo tempo que era um defensor, né, da aplicação de normas principiológicas, ele também fazia uma autocrítica dizendo: a gente pode chegar no governo dos sábios. O que era isso na visão dele? O governo dos sábios é aquilo que, olha, se o judiciário pode pegar a Constituição e interpretar conforme princípios, ele pode quase tudo, porque princípios são, vamos dizer assim, regras basilares instituídas conforme o costume de uma determinada sociedade e consagrado no texto normativo mor, que é o que a gente chama de Carta Magna, né? Aquela carta que funda o Estado. Então, a gente tem a Constituição de 88, que é um texto rico em princípios. Aí você vê discussões sobre aborto, você vê discussão sobre greve de servidores públicos, sobre normatização de pessoas presas com quantidades pequenas de entorpecente, se é ilícito o cara ser preso porque está roubando uma quantidade ínfima ou um valor muito pequeno, aquilo que alguns chamam de crime de bagatela, e por aí vai. Então, assim, o judiciário aí passa a ter um protagonismo que é criticado por muitos hoje, na atualidade, em que ele passa ao legislador. Ele diz assim: se você não faz nada, eu não posso, quando provocado, dizer não julgo. É o chamado non licet. Então, ele acaba julgando. E aí, se ele julga aplicando princípios, ele dá um pulo, né? Ele dá um persalto no legislador. Isso tem acontecido em várias frentes, né? Eu dei alguns exemplos aqui, mas são múltiplos. E aí é o que se chama, alguns criticam, né, um exagerado ativismo judicial. Mas é justamente por isso. Por quê? Porque saiu-se do Estado em que eu precisava aguardar a legislação para aplicá-la e passo para um momento filosófico em que eu posso aplicar a legislação com base em princípios. Então, aplicar, né, o direito no caso concreto pautado em princípios. E é isso que eu acho, né, e daí porque eu falei que eu acho que o judiciário não está... Hoje eu diria que ele está até muito à frente, né? Talvez seja o momento da gente fazer o contraponto, porque estamos indo com muita força para frente na aplicação de princípios, e isso tem gerado uma crítica aí por muitos autores e membros da sociedade de uma forma geral, de um certo ativismo judicial. Mas veja, esse ativismo ele está consagrado no momento de interpretação constitucional existente, ele está consagrado na nossa Constituição, e ele só existe porque o judiciário é provocado, né? Se o judiciário não fosse provocado, não existiria, né? Nenhum juiz fica aplicando direito se não tem um caso concreto para julgar, quer dizer, um autor e um réu discutindo sobre algum assunto.
E aí, dentro desse cenário, aí como que a gente consegue encaixar essa transformação digital dentro dessa situação atual que você tem um poder judiciário dessa forma que você muito bem descreveu, né? Que está aí lidando com os mais diversos tipos de problema e tem que apreciar, e tem que analisar, e tem que dar conta desse volume imenso de discussões. Pois é, então aí eu acho que nesse contexto, né, nessa nova dinâmica social, exige-se uma nova conceituação do que é justiça, né? Um conceito talvez mais amplo do que dar a cada um o que é seu. Eu, pessoalmente, assim, não tenho notícia de um ser humano que não aspire à justiça, ainda que seja uma ideia de justiça, né? Como se ela fosse não um valor cultural que pode acontecer ou não na sociedade, mas um verdadeiro sentimento, né? Me parece ser a justiça um sentimento que a humanidade inteira acalenta, né? Então, nessa visão, né, de como o Estado vai disponibilizar um dos seus principais serviços, que é justamente a prestação jurisdicional, é que surge, né, a necessidade da gente rever como que a solução de conflitos individuais e coletivos que acontecem hoje, numa velocidade e em volumes totalmente diferentes daqueles que imperavam quando os conceitos ou os preceitos tradicionais da justiça, do processo de decisão judicial foram estabelecidos, é que a gente tem de reconhecer que é imperioso a transformação digital no Poder Judiciário para o aperfeiçoamento da própria prestação jurisdicional. E como é que se dá, né, essa transformação assim, num breve histórico? O primeiro marco foi a introdução no ordenamento jurídico da Lei de Processo Eletrônico. Aham. Então, hoje, se você olhar governo, qual o poder que está mais avançado na transformação judiciário? Por quê? Porque foi impulsionado pela Lei de Processo Eletrônico. E a gente passou por etapas. Então, no primeiro momento, a gente sai do físico para o meio digital, mas simplesmente repetindo o físico no meio digital. Então, é o que eu chamo de primeira fase da transformação, em que eu não faço a verdadeira transformação, eu só transformo papel em PDF, né, para usar uma linguagem mais fácil de ser compreendida. Uhum. Mas só que isso não é transformação digital. Aí a gente passa por um segundo momento, em que eu identifico, olha, que transformar processo físico em processo eletrônico, mas simplesmente digitalizando o papel e transformando o papel em PDF não resolve o problema. Eu tenho que me valer de todas as funcionalidades que o processo eletrônico traz a contento para o judiciário. E aí você passa para uma segunda etapa, em que eu consigo ver as vantagens do processo eletrônico, eu consigo ver que ele tem o dom da ambiguidade, então o processo eletrônico diferente do físico, em que um advogado fazia a carga do processo, estava com o advogado e ninguém podia mexer no processo. Isso não é uma verdade no processo eletrônico. Pode o advogado mexer no processo, o juiz, o promotor, né, os atores processuais de uma forma geral, ao mesmo tempo e simultaneamente. Isso hoje é viável, hoje é possível. Isso traz, então, o quê? Celeridade. Isso traz maior eficiência. Então, a gente passa para essa segunda etapa percebendo, né, que o processo eletrônico ele traz essa carga de redução de burocracia, aumento da celeridade por via de consequência, efetividade e eficiência. Mas só que só isso também não é suficiente. Aí a gente passa por uma terceira etapa, que eu começo a ver que eu posso substituir tarefas que antes eram realizadas exclusivamente pelo servidor para a máquina. Aí a gente entra naquilo que se chama softwareização do processo, quer dizer, eu começo a automatizar rotinas que antes eram feitas por servidores. Então, por exemplo, certificação de prazo, né? O processo ele é impulsionado por prazo. Decorreu um determinado prazo, você tem que certificar se aquele ato foi cumprido ou não. Isso antes, o processo ficava guardando num determinado escaninho, tinha que ter um servidor, depois daquele tempo, para olhar uma pilha de processos e certificar um a um se o prazo tinha decorrido e se houve manifestação ou não. Hoje o sistema é capaz de fazer isso em milhões de processos simultaneamente, de forma muito mais ágil, célere e com muito mais acurácia do que o próprio servidor. Então, essa seria a terceira etapa da transformação digital. Aí a gente chega numa quarta, em que eu começo a conjugar
automação com fluxo. Eu entendo que o processo é um fluxo, é nada mais, nada menos do que um desencadear concatenado de atos que seguem, na maioria das vezes, uma linha, às vezes até não, mas na maioria das vezes ele tem uma linha. Então eu consigo, através dessa concatenação de atos, desenvolver um fluxo automatizado. Caracos, aí com isso eu consigo ganhar ainda mais tempo, mais eficiência, mais eficácia. Mas isso é necessário, ou isso é suficiente, melhor dizendo? Não. A gente precisa ainda passar para a última etapa, quer dizer, a etapa que eu chamaria o estado atual da arte, que é a utilização de componentes de inteligência artificial para auxiliarem, né, e é importante que se diga, inteligência artificial não vai substituir servidor nem magistrado, mas vai auxiliar no trabalho para que se ganhe aí sim mais escala, mais produtividade e, acima de tudo, mais assertividade. Aí a gente chega, eu diria, no momento atual que a gente se encontra, que é utilizar a inteligência artificial em favor do judiciário, em favor da celeridade, em favor de uma maior racionalização do uso do processo. Legal. Acho que deu para ter uma noção muito boa dessa linha do tempo aí, e pelo menos na minha cabeça, e quem advoga, tenho certeza que foi fazendo o paralelo aí das implementações da lei, da instituição do PJE, enfim, né, de toda essa evolução aí, quem acompanhou, acho que ficou bem claro. E o que você diria hoje, né, você já falou que a gente está nessa fase de utilizar a inteligência artificial aí como um auxílio, um assessor dos servidores e magistrados, enfim. O que a gente tem hoje de concreto? Como que tá? Vamos falar então da inteligência artificial especificamente. O que ela está fazendo hoje? O que a gente tem hoje que ela já está ajudando nessas funções todas? Cara, hoje a gente tem mais de 41 modelos de inteligência artificial adotados nos mais diversos tribunais da federação. Então, hoje, o judiciário brasileiro é aquele que tem o maior campo de uso de inteligência artificial no mundo, né? Você tem experiências mundo afora, mas são experiências em menor escala. Nós temos aqui, desde a nossa Suprema Corte, foi a única no mundo, então foi o primeiro projeto de utilização de inteligência artificial, que é chamado Victor, no mundo, por uma Suprema Corte, até tribunais estaduais que utilizam da tecnologia, né? Então, assim, a gente tem uma variedade, uma gama de utilização da inteligência artificial que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, eu começo pela Suprema Corte, que talvez seja um exemplo bem emblemático para que a gente possa entender, né? O que faz o Victor, né? O Victor faz filtragem de processos para tentar identificar aquele que se enquadra na função ou em uma condição de precedente, né? Então, ele vai identificar se um determinado recurso extraordinário está dentro do conceito de precedentes fixado. Isso é assim, um grande avanço do que se tinha, né? Por exemplo, a gente conseguiu modelar, né? Quando eu digo, a gente entenda-se, né, o judiciário de uma forma geral. No projeto Victor, e aí talvez seja interessante falar por que o nome é Victor, né? Que as pessoas podem não entender. Por que botaram o nome de Victor? É porque existe um ex-ministro da Suprema Corte Constitucional chamado Victor Nunes Leal, que foi o primeiro ministro a tentar sistematizar os precedentes na Corte Constitucional. Então, em homenagem a este ministro, o projeto, né, o modelo de IA, foi nominado de Victor. Então, esse projeto ele usa do componente, né, de aprendizado de máquina, chamado machine learning. Eu acho que não é o caso aqui a gente entrar nesse tema, mas com que função? A função de dinamizar a avaliação do enquadramento dos recursos em relação aos principais temas de repercussão geral que foram fixados pela Corte Constitucional, bem como separar e classificar as peças mais relevantes do processo. E hoje a ferramenta executa pelo menos 4 atividades que eu diria primordiais. A primeira,
converte imagem em textos no processo digital, de forma que ele se torne legível. A segunda, ele separa o começo e o fim de um documento, uma peça processual, uma decisão, de todo o acervo processual. A terceira, ele classifica as peças processuais mais utilizadas no Supremo. E, por fim, ele identifica ele identifica a incidência dos temas de repercussão geral mais comuns. E aí, com isso, o que se faz? Se reduz o tempo que um servidor gastava para fazer tudo isso. E o tempo é, assim, colossal, né? A capacidade dele fazer é imensa. Então, ele é como se fosse um grande auxiliar qualificado, que não vem para substituir novamente, ele vem para ajudar, para crescer. Então, essa é a experiência do Supremo. No STJ tem uma experiência muito similar, chamada Atos, que também faz essa busca por precedentes de similaridade. Algo parecido a gente tem no TST também, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, nas cortes superiores, eu vou generalizar, a gente tem, vamos dizer assim, vários componentes de inteligência artificial buscando isso. Já quando a gente desce para o Estado, aí a gente tem múltiplas atuações. A gente tem precedentes precedentes não, diria, modelos de inteligência artificial trabalhando com execução fiscal, e são múltiplos. Para quê? Para dar mais agilidade, mais celeridade, mais atuação. Então, a gente tem exemplos no Tribunal de Justiça de Pernambuco, a gente tem exemplo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, esse eu participei. O que o modelo de IA fazia? O modelo de IA pegava os processos que estavam aptos a realizar penhora online, atualizava o valor da penhora, na realidade, o valor do débito para realizar a penhora, fazia a penhora, aguardava o resultado. Com o resultado, ele lia o resultado, se a penhora era positiva ou negativa. Se fosse positiva, ele dava andamento, né, com a apresentação de uma minuta para que o juiz pudesse decidir. Se fosse negativa, ele seguia no fluxo. Então, por exemplo, fazia uma penhora de veículo automotor através de um outro sistema, que é o Renajude, e buscava informação na Receita Federal para possibilitar que bens passíveis de penhora fossem encontrados no devedor. Para você ter uma ideia, a máquina fazia, em questões de milésimos de segundo, aquilo que um servidor levava mais de 25 minutos para fazer, e você não tinha capacidade de ter assim essa quantidade de servidores. Então, esse projeto, dentre muitos outros que tocam, né, a inteligência artificial, a gente tem o ALEI no TRF da primeira região, o Júlia na quinta, o LEIA no Acre, a gente tem o Horus no TJDF, a gente tem o ELIS no TJ Pernambuco, que trata de... A gente tem assim uma gama, tem o POTI no Rio Grande do Norte, são 41, repito, 41 modelos de inteligência artificial. Para maiores detalhes, eu sugiro buscar o site do Conselho Nacional de Justiça, em que a gente tem lá relacionado todos esses projetos, né, com a indicação para que se prestem, de que forma eles atuam. Mas, assim, dando um overview, né, que a gente não teria tempo suficiente para falar de todos, é mais ou menos isso. Hoje ele está nas diversas áreas de atuação do direito. Não, muito bom. E esse impacto ele é sensacional. E eu já perguntei aqui para algumas outras pessoas, eu queria ver também a sua posição, porque a gente está falando muito, e você deu todos esses exemplos aí, de otimização de serviço e principalmente de servidores que fazem um trabalho mais automático, né? Assim, aquela coisa de encaminhar, de aguardar um processo, de fazer a leitura, de tentar identificar semelhanças, enfim. E aí surge uma preocupação também de, bom, agora a gente está agilizando o fluxo de trabalho do judiciário, que era sobrecarregado, e aí também, ao mesmo tempo, essa quantidade de serviço de processos, vamos dizer assim, prontos para fazer alguma coisa, que estão aguardando a ação humana, ou seja lá, um advogado cumprir um prazo, um juiz dar uma sentença, alguma coisa nesse sentido, também vai aumentar de uma forma muito rápida. Você acha que a gente já está preparado para conseguir lidar com esse aumento de volume? Aí eu chego no ponto que é primordial. Eu costumo diferenciar a IA forte e a fraca. Não sou eu, né? Na realidade, me utilizo de estudos acadêmicos que tratam da questão. E a forte
é a IA que replica, na realidade, a área do conhecimento do ser humano. Então, ele mais ou menos replica a capacidade de inteligência de um ser humano com toda a sua percepção. A IA fraca não, a IA fraca ela está mais vocacionada a atuar nas partes, em sistemas especialistas, em projetos específicos, em causas ou elementos repetitivos. Eu diria, de toda a experiência que a gente tem aí no judiciário, que hoje a gente consegue funcionar no judiciário brasileiro com a IA fraca muito bem. A IA forte, que vem aí sim para identificar um processo, ler o processo como um todo, buscar na base de precedentes o precedente que eventualmente se enquadre aquele processo e apresentar uma minuta, e sempre será uma minuta, de decisão para o magistrado, esse a gente ainda não tem, né? Então, esse modelo de IA a gente não tem, e esse eu acho que a gente ainda precisa avançar muito. A grande dificuldade hoje é o treinamento de máquina, né? O judiciário, a gente tem quase 80 milhões de processos, 77 milhões e uns quebradinhos. Para uma população, esse número corresponde basicamente a toda a população adulta do país litigando. Para que você tenha uma ideia, a gente tem mais ações, a gente tem quase 5 vezes mais ações do que a Índia, que tem uma população quase 6 vezes maior do que a do Brasil. Então, assim, não existe correlação no mundo à extrema litiosidade que enfrenta o Estado brasileiro, né? A gente tem muitas ações. Para dar o exemplo do Rio de Janeiro, se eu pegar todos os ramos de justiça, eu tenho 12 milhões de ações no estado do Rio de Janeiro para uma população estimada de 16 milhões de habitantes. Se para cada processo eu tenho que ter um autor e um réu como regra, eu chego à conclusão que eu tenho mais pessoas litigando no estado do Rio de Janeiro do que habitantes lá vivendo, né? Isso só não é uma verdade porque você vai ter casos de pessoas que têm dezenas ou centenas de ações e você tem, por exemplo, o Estado de outro lado litigando aos montes e algumas empresas que têm múltiplas ações, etc. Mas o volume, ele é de fato colossal. E isso causa morosidade, né? Lógico que não é a única causa, mas uma das causas da morosidade, sem sombra de dúvida, é essa litigiosidade excessiva para o número diminuto de magistrados e servidores que nós temos para fazer frente a esse volume. É um outro dado comparativo que eu acho importante. Portugal tem praticamente 4 vezes mais juízes por 100 mil habitantes que o Brasil. E cada juiz português recebe praticamente 4 vezes menos do que 4 vezes menos do que um juiz brasileiro. E, no entanto, eles produzem 3 vezes menos do que o juiz brasileiro. Então, é essa. Cada vez que você foi falando, você foi quebrando meu raciocínio. Você falava uma coisa, eu falava, nossa, não faz sentido. Aí você falava outra coisa, eu falava, não faz o menor sentido. É isso mesmo. É isso. E esses dados estão públicos. Basta pesquisar. Só mostra que a gente não pode analisar um dado específico, né? Porque quando você fala, eles recebem metade, fala, nossa, que absurdo, né? E tal. Mas aí na hora que você vê a produção também, aí você não consegue comparar um dado só, você tem que ver o cenário geral, né? Tem que ver o conjunto da obra. E o conjunto da obra no Brasil é extremamente complexo, né? Porque, como eu te disse, a gente não temos precedentes no mundo dessa litiosidade, né? Seja em números de processo, em quantidade de magistrados por 100 mil habitantes, a gente está realmente, os juízes brasileiros são os verdadeiros guerreiros, né? E eu costumo dizer sacerdotes da justiça, porque se dedicam ao judiciário praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem não consegue perceber isso é que não vê por dentro como que o judiciário trabalha e para conseguir produzir isso, né? Assim, eu tenho experiência em outros países de visitar, de conversar com os juízes, eles acham que a gente faz absurdo. Assim, uma carga de trabalho que é fora da realidade humana. E realmente o é. Mas, assim, aí a gente chega nesse ponto que você mencionou. Eu falei tudo isso para chegar no ponto. A gente está gerando um outro gargalo. Sem sombra de dúvida, o gargalo agora passa a ser o gabinete, porque eu estou dando mais agilidade no fluxo do processo e isso vai parar onde o processo precisa ser decidido, né?
caminho natural agora é a gente conseguir buscar formas de agilizar essa decisão sem o comprometimento da qualidade, do engajamento na causa, né? O ministro César Asfor tem um livro que é fantástico, ele é Cartas a um Jovem Juiz, em que ele dizia que por trás de cada processo dormita uma alma. Então, o juiz não está julgando o número, ele está julgando vidas, né? E ele precisa ter a consciência disso no momento do ato mais importante que ele pratica, que é o de julgar. Então, isso traz também toda essa responsabilidade que precisa ser atentada, né, para esse momento em que você tem um gargalo ali, que a gente está buscando alternativas para mitigar e melhorar, mas, sem sombra de dúvida, isso, em razão de todo esse conjunto, pode gerar, sim, morosidade, embora os números recentes tenham refletido uma melhora significativa, não só na produtividade do magistrado brasileiro, mas, acima de tudo, no que a gente chama de taxa de congestionamento. E eu deposito essa melhora a esse novo momento que foi introduzido recentemente por uma gama de resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que eu tenho nominado de microsistema de justiça digital brasileiro. Porque o judiciário, quando entrou em pandemia, isso é um outro paradigma que ninguém fala, mas quase todo o judiciário do mundo parou literalmente. Ninguém fez audiência, ninguém despachava processo, que a maioria dos países os processos são físicos, ninguém realizava atos jurisdicionais. O judiciário brasileiro não só não parou, como produziu mais. E aí a gente vamos olhar assim, por que produziu mais? Bom, alguns motivos, isso é empírico, né? Não tem estudos ainda, a gente está estudando. Mas eu acho pelo seguinte, uma coisa é, nos grandes centros, as pessoas, para se locomover do fórum para a residência, da residência para o fórum, e do fórum para um almoço, né, para um jantar, tinha um tempo de deslocamento. Esse tempo de deslocamento deixou de existir na pandemia. Então o cara passou a produzir, ele passou a trabalhar mais, porque ele começava a trabalhar mais cedo e terminava de trabalhar mais tarde, porque era o tempo que ele estava se deslocando. E ele estava trabalhando. E com isso fez com que ele gerasse o quê? Maior produção. Gerou mais resultado. Então, o microsistema de justiça digital introduzido no CNJ com uma gama de normativas, né? Se a gente tiver tempo, eu posso abordar algumas, pelo menos as mais relevantes. Ele trouxe para o direito brasileiro, né, essa possibilidade de atuação de uma justiça digital, com outro enfoque, um enfoque da pós-modernidade, um enfoque desse momento em que a gente está vivendo, desse momento em que você tem aí uma visão não do judiciário como um prédio, mas do judiciário como um serviço. Novamente, Richard Susskind. Susskind disse isso há muitos anos atrás, que o judiciário não é um prédio, o judiciário é um serviço. E esse serviço ele pode ser prestado ainda que à distância, e nós, na pandemia, conseguimos provar isso. E foi assim, a gente tem que realmente, claro, né, a gente tem os percalços, todo mundo passou por isso na pandemia, mas o judiciário, foi o que você falou, eu acho que, não sei se teve, acho que suspensão agora, nem me recordo mais, mas a suspensão de prazos mesmo assim, foi questão de 15 dias, depois já estava tudo normalizado, audiências virtuais, e a gente se acostuma muito com esses, né, com a tecnologia, a gente acostumou com Uber, acostumou com Netflix, acostumou com tudo, e agora você olhando assim, todo mundo fazendo audiência virtual, parece uma coisa natural, mas se a gente pegasse antes da pandemia, perguntasse para qualquer pessoa, falar, olha, quando você acha que você vai ter um país inteiro fazendo audiência aí virtual, processos eletrônicos tramitando dessa forma com essas audiências, era uma coisa impensável, era coisa de 5, 10 anos que ia demorar para acontecer, e aconteceu em questão de menos de meses, né? Foi sensacional, realmente. A gente, eu acho que acabou acostumando com essas ferramentas e hoje não enxerga o salto que foi dado, né, nesse momento tão complicado de ter que desenvolver coisas praticamente do zero para que a população não ficasse sem o acesso à justiça. Isso realmente foi uma coisa sensacional. Agora, você falando aí dessa questão dos microsistemas, me remeteu ao que você disse também um pouco antes, que a gente tem hoje vários tribunais desenvolvendo tecnologias, muitas tecnologias diferentes, e aí como que fica
eu acho que quem veio assim para resolver esse imbróglio aí seria talvez o PDPJ, você pode me corrigir aí também, mas como que fica essa desconexão? Como que a gente faz para que esses sistemas conversem e a gente consiga aproveitar tudo que está sendo desenvolvido no Brasil e não perca algumas iniciativas, né, como aconteceu, por exemplo, com os processos eletrônicos, né? Cada um teve a sua iniciativa, cada um segue, né? Alguns pelo PJE, outros pelo ESAGE, enfim, são vários sistemas. E como que a gente consegue conectar tudo isso para que a gente consiga entender o que está acontecendo, consiga interpretar os dados e consiga ter mais um benefício maior, cada vez maior, dessas informações que estão tramitando aí? Perfeito, boa pergunta. Esse microsistema de justiça digital ele foi fundado justamente com a Resolução 335 de 2020, que foi responsável por introduzir, né, no ordenamento jurídico brasileiro uma nova política para o processo judicial eletrônico e criou o que eu costumo chamar de Marketplace do Poder Judiciário ou a CNJ Store. É muito bom esse nome. CNJ História é muito bom. Boa. A PDPJ ela vem incentivar um trabalho colaborativo, comunitário e em rede na justiça brasileira. Então, vamos lá. E para quem não sabe, desculpa, PDPJ é plataforma digital do Poder Judiciário, né? Isso, PDPJ é a plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro. Obrigado. Como é que ela surge, né? Quando a gente chega, e é importante dizer, é paradigmático, porque ela foi a primeira resolução aprovada na primeira sessão que o ministro Fux presidiu no Conselho Nacional de Justiça, dada a relevância dessa consolidação do que a gente estava visualizando de microsistema de justiça digital, e em torno dela surgiram outras tantas normas, mas vamos falar dela agora especificamente. Como é que ela surge, né? Como eu narrei bem rápido, a evolução da introdução da lei de processo eletrônico, ela surge antes de uma orquestração, né? A lei foi introduzida, ninguém disse, vamos trabalhar com um sistema só, não. Cada tribunal começou a desenvolver o seu. Isso fez com que a gente tivesse uma multiplicidade de sistemas nacionalmente implantados. Ao longo dos anos, eles foram reduzindo em número, mas ainda assim a gente consegue ver universos estanques. Então, a gente tem, vamos dizer assim, a família PJE, que é todos os tribunais que utilizam o processo judicial eletrônico patrocinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Você tem a família EPROC, que são todos os tribunais que utilizam o sistema IPROC, que teve origem no TRF da 4ª Região. Você tem a família SAGE, que é um sistema proprietário de uma empresa, que é utilizado por alguns tribunais, dentre eles o maior tribunal da federação, quiçá o maior do mundo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Você tem a família do Projude, que foi a primeira iniciativa de processo judicial eletrônico consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça, e depois ele foi, vamos dizer assim, evoluído pelo o PJE, e você tem outros múltiplos sistemas, mas aí em menor escala, não vale a pena a gente tratar deles aqui, mas que estão aí pulverizando. Então, a gente entendeu naquele momento, né, o Conselho entendeu que seria perda de tempo disputar qual é o melhor sistema. Uhum. O que a gente tinha que fazer é mais ou menos como fez a Estônia. A Estônia, para se transformar, né, no marco de um país de transformação digital, ela criou aquilo que chama X-Road. X-Road é um grande barramento que conecta múltiplos sistemas e que, acima dele, há uma camada que todos veem um único sistema. A PDPJ ela visa fazer justamente isso. Criar um padrão de interoperabilidade real e concreta, que até hoje interoperabilidade é só no papel, ela não existe na prática, entre sistemas diferentes, e que esses sistemas, quando evoluam, eles venham a evoluir na plataforma. Então, qual é o conceito que foi instituído com a resolução? Ao invés de cada tribunal desenvolver para ele desenvolve para a comunidade. E quando ele faz isso, todo o sistema jurídico ganha. Ganha em redução de custo, ganha em aumento de eficácia e ganha em aumento de celeridade. Então, a plataforma ela serve não só como esse grande barramento de conexão de múltiplos sistemas, mas ela também vai se tornar o grande sistema único, porque todos os módulos que estão sendo hoje
lançados na PDPJ, eles estão no modelo de microserviço. E essa forma de desenvolvimento moderna permite justamente essa migração sem dor de múltiplos sistemas para um sistema único que atenda todo o Judiciário Nacional. Isso vai permitir, por exemplo, está previsto para o próximo ano, 2022, o lançamento do que a gente está chamando portal de serviços, apelidado internamente de cara única. Os advogados, membros do Ministério Público, defensor e cidadão, parte num processo, vai entrar num único sistema, né, numa única página da web, para jogar assim uma linguagem mais clara, e vai conseguir ali acessar todos os processos de qualquer tribunal da federação, peticionar, receber intimação, receber citação. Nossa, isso é o sonho de qualquer advogado, né? Exatamente. E ele vai se concretizar justamente por força da PDPJ, que tem ela tem uma das funções, é ser esse barramento, e esse barramento gerar interoperabilidade e, ao mesmo tempo, produzir esses microserviços que são, né, aquilo que a gente apelidou de aplicativos disponíveis na CNJ Store. Então, se um tribunal quiser usar, por exemplo, hoje a gente está lançando, se Deus quiser, até o final do ano, Mandamos, que é um sistema de cumprimento de mandados com inteligência artificial, que é um desenvolvimento conjunto do Tribunal de Justiça de Roraima com o CNJ, qualquer tribunal da federação vai poder usar, sem nenhum custo por isso, porque já foi desenvolvido, está lá na plataforma. Mas ele é obrigado a usar? Não, ele usa se quiser. Mas ele não vai precisar desenvolver um sistema de mandados, porque já tem lá. E se ele quiser melhorar, ele pega aquele e aperfeiçoa e lança isso na comunidade. Então, a gente vai se retroalimentando positivamente. Você falou que isso está previsto para já começar a funcionar em 2022. Tem alguma data? Eu não gosto muito de falar mês, porque tecnologia é sempre assim, né? O cara dá um mês e atrasa um. É tecnologia e construção. É tudo. É pior. São as duas áreas que é difícil. O cara promete você te entregar a obra no mês que vem, ele vai te entregar daqui a 3 meses. Mas, exatamente. Confiando na nossa equipe como eu confio, a ideia é que a gente faça o lançamento em julho de 2022. Você falou que hoje é facultativo, né? Quem quiser vai lá e já disponibiliza. Já está funcionando pelo menos isso para o tribunal que quiser disponibilizar, já está conseguindo disponibilizar, né? Não, hoje ele é facultativo a utilização dos módulos que estão sendo lançados na PDPJ. Ah, tá. Entendi. A ideia do portal é que ela seja obrigatória, mas isso vai ser com o tempo. Por quê? A gente mudar uma lógica que vem acontecendo há muito mais de 2 décadas é extremamente difícil. Então, num primeiro momento, será facultativo, quer dizer, o advogado que quiser utilizar o portal, ele vai utilizar, mas acredito eu que em um determinado momento, quando isso estiver internalizado, ele se torna o único caminho de acesso aos tribunais, né? Mas eu não acredito, pessoalmente, nem defenderia essa tese, que tenha de ser obrigatório já no momento do lançamento, porque isso sim é uma revolução paradigmática de grande monta e tem que ser assimilada com o tempo. Mas para os tribunais ela já passa a ser obrigatória a partir de quando? Os tribunais têm até junho, é um mês antes, para todos estarem no que a gente chama serviços estruturantes, que é o que faz essa interoperabilidade e permite que o portal de serviços funcione. Então, o deadline para os tribunais estarem na PDPJ é junho de 2022. Legal. E tem alguma, a gente está vendo, né, uma explosão aí de startups, Lautechs, né, Legaltechs, fazendo também alguns serviços que poderiam, talvez, não sei, serem disponibilizados esses serviços nessa... Eu não vou falar mais, nunca mais PDPJ, vou falar sempre CNJ Store, que é muito mais legal. Vou roubar essa expressão aí que você criou. Vai existir a possibilidade de empresas privadas também poderem ofertar alguma coisa lá dentro ou isso está descartado? Pois é. Hoje a gente está com um grupo de estudo formado por... Tem pessoal da academia, tem pessoal da atuação com empresas, startups, etc. A ideia nesse grupo de trabalho é sair com um modelo de participação da iniciativa privada na construção do judiciário como plataforma, que é o que a gente está sugerindo. Então, hoje eu não tenho essa resposta para dar, eu diria o seguinte, minha visão, assim, muito particular, mas precisa ser amadurecida. Existe um core,
né, um core que só pode estar com o judiciário. Dentro desse core, isso vamos dizer assim, exclusivo do judiciário, mas existe uma gama de serviços periféricos que poderiam ser ofertados pela iniciativa privada que não necessariamente precisam ser providos pelo serviço público. Seria facultativo, por óbvio, né? Aquele que tiver condições de pagar e quiser pagar, poderia se utilizar de serviços privados disponibilizados. O modelo está sendo estudado, né? Isso eu estou dando uma opinião muito particular, é Fábio falando, né? Depois do estudo desse modelo, será levado ao plenário do Conselho Nacional de Justiça para que se delibere quanto à possibilidade ou não, conforme, né, os estudos que forem apresentados, da iniciativa privada atuar coletivamente, participativamente, conjuntamente na PDPJ. Fábio, quando você fala lá também né, você falou do Richard Susskind também, daquele conceito dele de que nós estamos acostumados à justiça ser relacionada a um local, né, ao fórum, ao tribunal ali, e que na verdade a gente precisa encarar isso como um serviço, né? E a gente tem agora essa iniciativa aí também do CNJ do juízo 100% digital. Então, se você puder falar também o que é essa iniciativa, como que ela funciona, quais são os resultados que vocês já estão percebendo, se já tem tido uma adesão, né, porque ela não é obrigatória, ainda é facultativa. Beleza, vamos lá. Dentro, então, desse conceito, né, de microsistema de justiça digital, a gente tem a PDPJ como núcleo central, né, do microsistema. Eu diria que é a norma-mãe, que consolidou as bases e as diretrizes para essa transformação digital, e a ela vem agregada de outras normas, né? Uma delas é justamente a que você mencionou, a Resolução 345, de 2020, que consubstanciou, na minha visão, uma alteração de paradigma no judiciário brasileiro, né? Passando a conceber a justiça efetivamente como um serviço, na expressão do professor Richard, Justice as a Service, e não mais associada a um prédio físico vulgarmente denominado de fórum, né? Então, assim, a gente conseguiu perceber que, principalmente, eu acredito, né, com desafio que a gente enfrentou da pandemia, tornou possível, então, imaginar a existência de um cartório 100% digital, né, como forma de agilizar o processamento dos feitos e racionalizar a mão de obra. Então, a gente iniciou ali uma superação de uma cultura que até então estava entranhada no sistema de justiça, que considerava o prédio do fórum o epicentro de todas as atividades jurisdicionais. O juízo 100% digital expressa esse novo modelo de trabalho, que vem utilizar todo o potencial que a tecnologia pode fornecer ao judiciário, com uma visão, sem sombra de dúvida, de redução de custo, de tempo, de aumento de efetividade, culminando, ao fim e ao cabo, por maximizar o efetivo acesso à justiça. E como é que isso vai se dar? Né? O juízo de 100% digital está agregado a outras duas normas que eu vou tentar tratar aqui: o Núcleo de Justiça 4.0 e o balcão virtual. O advogado, ele pode, né, a parte demandante, ele pode optar por esse rito, e a gente está considerando um rito. Então, hoje a gente utiliza o chamado sistema opt-in. Eu estou optando por demandar nesse rito, mas a gente está pensando, né, que talvez esse modelo possa, no futuro, ser evoluído para o modelo ou sistema opt-out, que é o quê? Já entra todo mundo no rito do 100% digital e o cara vai optar por sair. Ele vai ter sempre a opção, só inverte a lógica. Mas isso aí é muito utilizado em tem vários estudos de, inclusive, doação de órgãos mesmo, né? Eles utilizaram isso e aumenta de uma forma, assim, absurda a quantidade de pessoas que permanecem dentro desse sistema, né? Então é uma sacada psicológica muito boa. Muito boa, porque é do ser humano manter-se inerte, né? Para que eu vou falar de um negócio, deixa do jeito que está, que é melhor. Então, o que traz de vantagem? Vamos ver que vantagens traz o juízo 100% digital para o judiciário, para as partes, para os advogados, para os atores processuais. Olha, primeiro, você desvinculou a atuação do advogado a uma sede física.
Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu fui juiz no Rio, sou juiz no Rio, mas fui juiz numa cidade que é divisa com Minas, é no noroeste fluminense, né? No início da carreira, chamada Itaperuna. Então, advogados, para se deslocar de Itaperuna para fazer uma sustentação oral no tribunal, ele naquela época levava 4 horas e meia. Ele raramente conseguiria trabalhar em outro processo naquele dia que não fosse a sustentação oral, teria que fazer um pernoite para voltar no dia seguinte. Olha o custo que isso gerava para o cliente dele, para ele, enquanto hoje ele pode fazer uma sustentação oral do escritório dele. E ele pode advogar não só em Itaperuna, ele pode advogar na capital, ele pode advogar em Búzios, ele pode advogar no Rio, ele pode advogar em São Paulo, ele pode advogar no Rio Grande do Sul, sem sair do seu local de trabalho. Então, isso trouxe, vamos dizer assim, o conceito de multiterritorialidade para os atores processuais. Da mesma forma, as partes. Imagina o cidadão que precisa trabalhar e que muitas vezes, para prestar um depoimento em juízo, ele perdia um dia, porque ele tinha que sair antes, chegar um pouco antes, a audiência tinha que aguardar o encerramento para voltar para o trabalho, já não dava mais tempo. Uhum. Hoje não, eventualmente até do trabalho ele consegue, tendo um smartphone, né, e a maioria da população assim o tem, acessar e prestar o depoimento sem precisar se prejudicar, por assim dizer, para ter o seu dia na corte. Isso vem muito do conceito do direito norte-americano. Então, a gente está mudando o conceito de dia na corte. A gente está alterando para trazer um conceito mais antenado com essa pós-modernidade. Além disso, se ele precisar, como era comum, né, saber do andamento do seu processo, antigamente ele tinha que se deslocar até um prédio do fórum, pagando transporte, eventualmente alimentação, para ter uma informação básica. Hoje não, hoje a gente faz isso de forma digital. Ele pode acessar também o que a gente chama de balcão virtual, ter atendimento remoto de qualquer lugar, né? Então, assim, as facilidades são muitas, o ganho ele é imenso, né? O que a gente precisa mudar é a cultura. O que ajudou a mudar a cultura? A pandemia, porque todo mundo passou a ter que se valer dessa forma. Então, até os advogados que antes tinham, vamos dizer assim, uma certa restrição, com a pandemia passaram a ser o maior incentivador, porque eles viram o que aconteceu com quem não tinha. Ficava sem funcionar, né? Ficava o processo parado. Isso ninguém quer. Então, assim, a gente conseguiu revolucionar também nesse ponto. O último ponto que eu gostaria de abordar é justamente o núcleo de justiça 4.0, que essa é uma revolução ainda mais paradigmática. Por quê? O núcleo ele vai além. Ele permite que você prescinda de uma sede física, né? Ele permite que você não tenha sequer uma unidade física para prestar serviço ali. Eu gosto de utilizar uma expressão do professor Steve Pinker, né? Ele escreveu um livro bem interessante, chama O Novo Iluminismo, em que ele lá nesse livro ele diz o seguinte: a revolução digital, ao substituir átomos por bits, está desmaterializando o mundo diante dos nossos olhos. Isso era o que ele dizia. Se eu pudesse parafraseá-lo, eu diria que nós estamos desmaterializando o prédio da justiça e materializando, no âmbito do poder judiciário, o conceito de fórum digital, de fórum virtual, em que a gente não mais prescinde de uma sede física, isso evolui para um momento em que, olha, você vai ter um posto de atendimento físico para aquelas partes que eventualmente possam ser consideradas excluídos digitais. A gente não pode descuidar que existe uma massa da população nesta situação, mas que para ele a gente tem de prover, isso já está previsto dentro desse escopo de microsistema digital, uma unidade em que ele possa ir e nessa unidade ele vai ter o atendimento físico, tradicional, vamos assim dizer, né? Então, eu acho que tudo isso trouxe para o judiciário, né, uma grande oportunidade, né, uma verdadeira balsa no sentido que uma vez o professor Humberto Eco utilizou, que ele dizia, né, num dos escritos dele, o Papa Santo, ele dizia que a gente vive uma espécie de balsa que vai nos levar a um presente, e esse presente ainda não tem nome,
Então, eu gostaria de dizer que ele tem nome, sim. É o nome de uma nova justiça, essa justiça 4.0. E quando a gente fala de uma nova justiça, é porque a gente tem que ter em conta que a justiça de hoje, ela não mais pode estar identificada com a justiça de ontem, diante dessa sociedade, dessa nova sociedade, com inéditas demandas, necessidades diferenciadas, pulverizadas, customizadas. A justiça ou a nova justiça é aquela que tem que estar em harmonia com essa realidade social, em sintonia com essas dinâmicas contemporâneas e preparada, acima de tudo, para responder com eficiência, celeridade, criatividade às expectativas dessa sociedade pós-moderna que está, sem sombra de dúvida, ancorada na tecnologia. Então, eu acho que a gente está evoluindo, está fazendo essa travessia, e essa travessia é importante para essa justiça contemporânea que nós nominamos de Justiça 4.0. Maravilha, Fábio. Assim, realmente estou bem empolgado para ver essa justiça acontecendo. Essas iniciativas que você já mencionou aí são realmente, geram uma expectativa muito boa da gente ver que a coisa está evoluindo, que a gente tem tudo para dar certo e para realmente nos tornarmos um modelo para o mundo, né? De uma justiça que soube passar por isso que você falou desde lá do começo, né? Essa transformação digital. As iniciativas são muito promissoras e estou ansioso para a gente ver tudo isso funcionando. Vou te fazer agora, para a gente já caminhar pro finalzinho do episódio, algumas perguntas rápidas, e aí você responde para mim, mas as suas respostas não necessariamente têm que ser rápidas, tá? Qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser profissional ou pessoal. Pô, a dica mais... eu tenho que pensar, eu acho que... Deixa eu pensar. A dica mais valiosa, bom, vamos lá, eu diria que foi uma visão do professor Leonardo Boff, e são duas, né? Ele primeiro dizia que no mundo atual a gente precisa aprender a cada vez mais encontrar ou desenvolver a arte de buscar o consenso a partir do dissenso. A gente precisa aprender que discordar da pessoa é salutar. Eu não discordo de alguém porque é meu inimigo, eu discordo de alguém porque, eventualmente, eu posso estar vendo a questão sob um ponto de vista distinto. E o próprio professor Leonardo Boff ele também dizia que, né, que todo ponto de vista é vista sobre um determinado ponto. E que o que a gente precisa desenvolver cada vez mais é entender em qual ponto de vista eu me encontro para olhar o próximo e entender a visão do próximo. E esse exemplo ele dava desenhando o 6. Né? Desenho 6. Quem está em cima do 6, olhando para baixo, ele está vendo o número 6. Quem está embaixo do 6, olhando para cima, está vendo o número 9. E ele dizia, quem está certo? Os dois, porque eles estão sob pontos de vista distintos. Então, divergir, nesse caso, é salutar, porque eles estão olhando o mesmo problema, a mesma situação, sob pontos de vista distintos. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa caminhar na direção de encontrar o meio, e o meio é sempre o caminho mais aderente, mais adequado, porque aí os dois conseguem estar no mesmo ponto de vista e olhar o problema da mesma forma para buscar a solução. Então, acho que isso foi um aprendizado de vida, né, que aprendi que dialogar, divergir, discutir no plano das ideias é sempre salutar, mas sem esquecer que eu preciso me atentar a olhar o ponto de vista do outro. Porque se eu assim não olho, eu vou achar que sempre o meu ponto de vista é o certo, sempre eu estou certo, sempre eu sou o senhor da razão, e isso não é uma verdade. Então, eu acho que é um aprendizado de vida. Muito bom, principalmente para quem trabalha com direito também, né? Para a vida e para o direito, isso é fundamental. E o que significa sucesso para você? Sucesso para mim significa fazer o que você gosta. Eu acho que você, para ter sucesso, e você, na minha visão, uma pessoa bem-sucedida quando você se realiza naquilo que você faz. E pode ser qualquer coisa. Mas no momento que você se sente realizado,
naquilo que você faz, eu diria que você é uma pessoa de sucesso, porque você encontrou o seu sucesso, e o seu sucesso não necessariamente precisa ser o reflexo daquilo que os outros entendem por uma pessoa bem-sucedida. E daí porque eu acho que toda a profissão, todo o ato de fazer alguma coisa com gosto, ele tem o seu valor, tem que ser reconhecido merecidamente, e se você o faz, e o faz porque gosta, você deve continuar fazendo aquilo porque você vai fazer bem e vai fazer cada vez melhor, e aí, sem sombra de dúvida, você é uma pessoa de sucesso. Você já falou sobre alguns livros aqui, a gente já vai colocar na descrição do episódio, mas para quem ficou interessado nesses temas que a gente debateu aqui, tem algum material que você recomendaria? Algum livro, algum site, alguma fonte de conhecimento? Cara, eu daria uma bibliografia, né? Mas na ausência de tempo, eu vou citar um, e aí pode ler toda a obra. Professor Buyu Han. Han é um sul-coreano, é um filósofo coreano radicado na Alemanha, que ele escreve várias obras, mas eu recomendo aí No Enxame, né? E ele trata dessa sociedade que a gente está vivendo, da forma como a gente está vendo a sociedade, os problemas que a gente tem enfrentado na sociedade. É uma leitura rápida, é um livrinho fino, é um livrinho que você lê assim em uma tarde com muita facilidade e gosto. Então, recomendaria a Han e recomendaria a Harari, talvez 21 lições para o século XXI. Eu acho que vale a pena também a leitura do Yuval Harari. Maravilha. E você já falou que não tem nenhuma rede social. Tem algum meio que alguém quiser acompanhar seu trabalho? Qual que é o melhor local para te acompanhar? O melhor local para me acompanhar é indo aí no CNJ. Nos sites dos órgãos que eu atuo. Hoje estou aqui com muito orgulho auxiliando o ministro Luiz Fux, né? Então, no site do Conselho Nacional de Justiça é possível encontrar aí o caminho, né? Eu costumo dizer que isso aqui é um trabalho coletivo, não é um trabalho de um, é um trabalho de todos, e como a gente está engajado em equipe, a gente consegue apresentar resultados, porque todos trabalham com um único objetivo, com um único foco, alinhados estritamente. Então, assim, isso aqui é um trabalho de uma equipe muito grande. Começa com o nosso secretário-geral, Dr. Walter Schwenk, nosso secretário especial de programas, Dr. Marcos Lívio, passa na DTI aqui com o meu colega Alexandre Bonatti, passando por todos os juízes que integram essa fantástica, eu costumo chamar de Dream Team, né, no Conselho Nacional de Justiça, porque a gente conseguiu realmente montar um time que tem uma visão única, que está muito alinhado, que está muito ajustado e que consegue, com isso, produzir muito bem. Então, sugiro aí a leitura, né, o acompanhamento dos sites e das redes sociais do Conselho Nacional de Justiça como um todo, né? O Conselho tem, de fato, as redes sociais, que aí pode dar esse overview para todos. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Cara, o prazer foi meu, fiquei honrado com o convite. Acho que a gente tem que ter essa visão de engajamento, e você é um profissional que está com essa visão. Às vezes, outro dia um amigo meu falou assim, cara, isso aí é muito utopia, que vocês estão pensando, está muito utópico. Aí eu falei com ele, cara, então tá bom que o tópico seja. Tem um escritor, né, de língua espanhola chamado Eduardo Galeano, que ele dizia, né, na realidade ele perguntava na seguinte frase: eu caminho um passo, a utopia parece dar 2 para trás. Eu caminho 10, ela recua 20. E aí, então, ele perguntava, para que servem as utopias? E ele respondia, para que nunca deixemos de caminhar. E eu acho que nós estamos caminhando, e estamos caminhando bem. Então, se as pessoas acham que é utópico, que seja utópico, porque assim a gente não para de caminhar. Foi um prazer. Valeu, Fábio. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.